Olá, irmãos, vamos continuar aí, né, com as categorias de salvos, né? Então nós vimos aí a primeira categoria, que é a igreja, né? São as primícias da salvação. A igreja vai ser arrebatada. Quem tiver morto vai ressuscitar transformado, e quem tiver vivo vai ser transformado vivo, não vai provar a morte. Não é isso? Foi o que nós vimos lá, 1 Coríntios, no capítulo 15. Aí nós vamos aqui para o Apocalipse, no capítulo 19, 11, né? Nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então esse aqui é o fiel e verdadeiro, é o Senhor Jesus, né? Está voltando para implantar o milênio, né? Seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça havia muito diadema, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Está aqui a igreja, né? Então aqui as primícias, ó. Seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No vestido da sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele vem para reinar. Aí a gente pula aqui para o versículo 19, né, do capítulo 19, e diz o seguinte: então o Senhor Jesus está vindo para reinar o milênio, para salvar o povo de Israel, né, que estava para ser destruído pela besta. E aí vem aqui: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então o Senhor Jesus vem, né, e lança no lago de fogo os primeiros, digamos assim, condenados, que é a besta e o falso profeta, né? Então até esse momento não tem ninguém no lago de fogo. Os primeiros que vão para lá são a besta e o falso profeta, certo? Então nós vamos ver aqui. Aí no capítulo 20, né, o Senhor Jesus está implantando o seu milênio. Aí vamos ver aqui o seguinte, ó, no versículo 4, capítulo 20, versículo 4. Vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está aqui outra categoria de salvo, né? Pessoas que não adoraram a besta durante o seu reinado e não receberam o sinal nas suas testas. Então, quando o Senhor Jesus vier, essas pessoas que foram mortas vão ressuscitar e também vão reinar com ele, vão participar do reino. Mas não é a igreja, certo? Esse pessoal aqui, pelo que eu entendo, não vai ter corpo espiritual, né? Como o da igreja. Aí ele diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, depois dos 1000 anos, vai ter outra ressurreição, né? Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. É outra categoria de salvo, que vai reinar com ele, né?
Não tem poder sobre a segunda morte. Claro, né? Eles são salvos, eles não vão para a segunda morte, que é o lago de fogo. Certo? Bom, aí acabando-se os 1000 anos, continuando aí, né? 27, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, né? E tal, né? E aí no versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então acabou o milênio, né? O que aconteceu? Satanás vai ser jogado no lago de fogo. Condenação eterna, né? Certo? E aí o que acontece? Quem viveu o milênio, né? Vai ser todo mundo salvo, que vai ser a grande colheita, né? Certo? Essa é a grande colheita de uma lavoura, todo mundo será salvo, tanto gentio como judeu, né? Principalmente judeu, mas os gentios também. Porque todos vão, né, não vai haver, né, não vai haver transgressão aqui, né? Todos então serão salvos, ou seja, não serão lançados no lago de fogo. Né? O que vai acontecer com eles ninguém sabe, mas que não vão para o lago de fogo, não vão. Né? E aí ele fala aqui no juízo final, né? Ele vai dizer que viu um trono branco, no versículo 11, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí ele diz que viu os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, abriram-se os livros, né? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros. Ó. Então isso aqui é o julgamento final, que é aquele, né? Que é aquilo que o Senhor Jesus conta lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 25 de Mateus, né? Quando ele vai separar bodes de, né? Ovelhas de bodes, né? Certo? E aí ele vai falar aqui, vai haver uma ressurreição, conforme ele já disse ali que depois do milênio vai haver a ressurreição de todo mundo. E aí esse aqui é o restolho, né? É o pessoal que vai comparecer ao tribunal para exatamente ser feito o quê? Ser feito aquele julgamento lá de ovelhas e de bodes, né? Conforme está escrito lá em Mateus, né? Vamos ver aqui, ó. Mateus, no capítulo 25. Separou os bodes de um lado, as ovelhas de outro, né? E aí, ele disse o quê? Para as ovelhas: vinde bendito meu Pai, né, tal, porque eu tive fome e deste de comer. Senhor, quando foi que a gente deu de comer? Quando vocês deram para um desses pequeninos aqui. Ou seja, seriam o quê? As boas obras que alguém fez para a igreja ou para o próximo, digamos assim, né? E aí a grande misericórdia de Deus está livrando essas pessoas do lago de fogo, né? E a misericórdia também do Senhor Jesus e do sacrifício que ele fez no madeiro, sacrifício de redenção. Não é isso? Pois é, então, e aí para os bodes, ele vai dizer: vocês vão para o lago de fogo, né? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Mas, Senhor, quando foi que aconteceu isso? Né? Ou seja, isso aí vai ser a cobrança que o Senhor Jesus vai fazer para o restante da humanidade, né? Que seria o quê? Aí seria o quê? Seria a colheita do restolho, né? O resto da colheita, onde ele vai exatamente salvar pessoas, né? Que representam, digamos, aquilo que a gente falou aqui numa lavoura, né? Colheita de uma lavoura, que é o restolho, né? É no capítulo o quê? Capítulo 25 de Mateus, versículo 31, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? Todas as nações serão reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possui herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo.
Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste. Né? Então os justos lhe responderão, né? Quando é que foi, nós fizemos isso? Ele foi quando te vimos, tá? Ele diz, respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então ele está apresentando a igreja para o mundo, né? Ô irmão, vamos parar por aqui, eu volto daqui a pouco, viu? Amém, né?